Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Hoje estaremos recebendo Milena e Ana aqui no estúdio para conversarmos sobre bariátrica, né? Os desafios, como foi as histórias individuais dela e logo entraremos nesse assunto. Mas queremos iniciar falando dos nossos apoiadores. Hoje aqui conosco o Estúdio Realize, onde gravamos todos os episódios, que está sempre aqui nos apoiando. E se você também tem interesse em ter um podcast próprio seu, você pode estar gravando aqui, que fica aqui localizado no Cadima Shopping, no último piso. Entrar em contato pela rede social, @Estúdio Realize NF, ou então pelo contato telefônico, que é 22-99773-4493. E também estamos recebendo a Plantare Concreteria, uma empreendedora maravilhosa, artesã, mãe, querida, que eu tenho orgulho de chamar de prima, Juliane. Então, também deixo aqui o @ e o contato para que vocês conheçam esse trabalho lindo. Pode acessar a rede social Plantare Concreteria. E também estamos recebendo Ana, que é empreendedora da Fábrica da Pipoca. Olha que delícia, gente. Já tô doida aqui, para sair já mastigando. E vocês também podem conhecer mais do trabalho da Ana seguindo o @ Fábrica da Pipoca. E também depois ela vai falar um pouquinho da vida dela como mãe, influenciadora materna. Fala sobre o universo feminino pelo perfil @deana_para_o_mundo. Depois vamos deixar todos os links na descrição também do episódio. Recebemos também aqui a Milena, instrutora Mastermind. Se você tem interesse de fazer treinamentos de alta performance, melhorar a sua comunicação, melhorar o seu desenvolvimento pessoal, você pode também estar entrando em contato pelo @Mastermind Região Serrana RJ e conhecer todos os treinamentos que a Mastermind oferece aqui em Friburgo e também na região do Rio de Janeiro. E hoje falaremos agora sobre mais que perder peso, as transformações da bariátrica. Obrigada, meninas, por aceitar o convite de estar aqui comigo nessa manhã, trocando essas informações que eu acho que é tão importante, né? Como eu disse no início, lembrando que a gente vai falar das experiências vividas por vocês, né? Aqui eu vou ficar muito mais como ouvinte e quero aprender e entender como foi esse processo até aqui. A Ana já falou para mim que já tem 3 anos de bariátrica, então já construiu uma história. A Milena está vivendo essa história agora, tem 1 ano de bariátrica, então está vivendo uma outra história. Acredito que em momentos de fase de vida diferente. Sei que a Ana, depois disso, teve mais uma filha, né, Ana? Foi. E eu vou deixar que elas se apresentem e falem um pouquinho delas. Bem-vinda, Milena. Obrigada, Pri, pelo convite. É uma alegria estar aqui. Meu nome é Milena Fernandes, eu sou instrutora dos treinamentos Mastermind e sou mãe, tenho 2 filhos, sou casada e eu entendo que a bariátrica é uma chance de se reinventar e de voltar à essência também, sabe? Eu entendo que a gente está construindo uma nova história e, ao mesmo tempo, retornando aquilo que a gente é de fato, né? Obrigada pelo convite. Obrigada, Ana. Muito prazer, eu sou a Ana, tenho 3 filhos, né? 2 são anteriores à bariátrica e a Marininha agora tem 8 meses, veio pós-bariátrica. Como a Priscila falou, sou empreendedora no ramo de pipoca gourmet, também me aventuro ali no campo do influenciadora, né? Falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha maternidade. E a bariátrica veio para mim num processo muito, assim, de realmente, como a Milena falou muito bem, de voltar a ser quem eu era, assim. Eu me perdi muito, com muitas coisas acontecendo, e eu falo que eu engoli muitos meus sentimentos, né? Através da comida. E a transformação que a bariátrica me trouxe, ela veio muito além de só uma mudança no corpo de quase 70 quilos a menos, né? 67 quilos a menos. Mas veio uma mudança de vida, uma mudança de cabeça, uma mudança de sentimentos. E até hoje eu tô nesse processo ainda, porque o autoconhecimento, ele é isso, né? Ele é um processo pro resto da vida.
Mas ela me ajudou muito. Então, Ana, já entrando no assunto, conta pra mim, como que foi, assim, seu processo de decisão? Qual a idade que você tinha, o que você já tinha enfrentado até ali, quando você decidiu, assim, não, vou optar pela bariátrica? Como foi? Na verdade, eu já tinha indicação há alguns anos, né? Assim, na verdade, eu fiz tratamento contra a obesidade desde a minha fase de adolescência pra frente. Vivi muito altos e baixos, vivi muito pressão estética. Então, assim, por um momento da minha vida, eu me forcei tanto a fazer dietas restritivas, porque eu achava que eu tinha um peso que estava fora do padrão, que hoje em dia eu olho as fotos e eu falo, meu Deus, eu não era gorda, eu não tava, né? Eu só não era padrão, né? Eu sempre fui larga, sempre tive uma estrutura maior. Só que isso foi me gerando uma série de percepções erradas sobre mim mesma. E chegou um momento que, de fato, eu realmente comecei a engordar, né? Assim, até ali minha juventude eu era acima do peso, sobrepeso. E aí, na fase adulta, já depois de ser mãe da minha primeira filha, da Laura, eu comecei a engordar. Mas sempre achando assim, não, vou emagrecer. Aí tomava remédio, emagrecia. Aí parava, engordava. E aí foi assim, até o momento em que eu engravidei do Valentim. E aí eu já tava com 122 quilos. Não vi, assim, esse processo acontecer. Porque quando a gente, pelo menos comigo, né, engorda muito, a gente vai fugindo, né, de balança, vai se olhando menos no espelho, vai usando as roupas cada vez mais largas. Então, a gente vai se escondendo dentro da gente mesmo, né? Então, eu não tive essa noção. Eu fui ver o peso que eu tava quando eu comecei a fazer meu pré-natal. E o médico falou, olha, a gente vai ter que começar a observar por uma questão, né, de repente, precisar intervir com pressão. Eu tive pré-diabetes na gestação. Então, aí a coisa começou a apertar pra mim. E eu comecei a cogitar, mas ainda assim tive muito medo, demorei. Eu fui operar, o Valentim já estava com 2 aninhos, quase 3 aninhos. E aí, de fato, eu cheguei a 144 quilos. E chegou um momento que eu não conseguia ir atrás do meu filho num parquinho, eu não conseguia abaixar pra vestir ele, eu não conseguia fazer coisas básicas da maternidade. Foi isso que me deu o start, que eu falei, bom, eu preciso enfrentar esse medo, porque eu estou deixando de ser uma mãe que eu gostaria de ser, por causa do meu peso, por causa de uma limitação física, realmente. Foi esse o meu ponto-chave de mudança, né? E aí eu comecei o processo de procurar, de entender. Foi assim. E pra você, Milena, como foi sua história, assim? Para mim, eu também, como a Ana, eu também sempre tive sobrepeso. E depois da maternidade, engordei muito. Só que isso nunca, para mim, foi um problema. Na minha cabeça, nunca tive problema com autoconfiança, me achava bonita, procurava me vestir de uma maneira que eu achava legal. Só que chegou uma fase que eu comecei a perceber que eu estava me escondendo, que estava me atrapalhando profissionalmente, e que a minha cabeça muito ativa já não acompanhava, meu corpo não acompanhava aquilo. Eu chegava no meio do dia, eu já estava exausta, já não conseguia, né? O Mastermind a gente trabalha umas 15, 16 horas às vezes, e eu não conseguia mais acompanhar. E aí, um dia, conversando com meu irmão mais novo, o Arthur botou esse assunto na mesa, que era um assunto que eu já estava trabalhando na terapia, mas eu, por muitos medos, fugia. E aí, meu irmão falou, Mia, eu conheço pessoas muito próximas a mim que fizeram e que tiveram bons resultados. Pensa um pouco. E aí, ele jogou uma semente ali, porque eu entendi que eu tinha apoio. Porque até então, eu conversava isso na minha casa e quem nunca foi obeso não entende a dificuldade de sair da obesidade. Acha que você é descuidado, qualquer outra coisa. E é uma doença. Então, no primeiro momento, eu não tinha apoio em casa. Quando meu irmão trouxe esse assunto para mim, eu entendi. Falei, alguém vai me apoiar. E foi aí que eu decidi começar a pesquisar médicos e tudo mais. Mas nisso eu ainda levei 2 anos para tomar a decisão. Aí intensifiquei terapia, comecei a trabalhar isso primeiro dentro de mim. Sim. E quando eu operei, eu estava... Isso, gente, é novo. Eu nunca falei meu peso para ninguém. Nem as pessoas de casa, sabe? Eu estava com quase 180 quilos. Caramba. É muito, né? E aí, ontem, eu baixei para 2 dígitos. Ontem eu caí para 99 quilos, ou seja, 81 Parabéns. quilos eliminados. É porque é recente, né, Milena? Você ainda está vivendo um processo Eu ainda estou eliminando 1,5 kg, 2 por semana. Sim. Eu ainda estou nisso. Então, ainda tenho um peso para eliminar. Não sei se você fez reparadoras, mas a gente normalmente fica com muito excesso de pele, né? Muito para tirar. Então, uma pessoa que perde 80 quilos tem muita pele para tirar, porque o corpo, né?
Sim. Então, foi um processo que, para mim, ele foi muito mais dolorido do que me contaram que seria. Entendi. Talvez, se tivessem me falado pelo que eu fosse passar, não sei se eu teria Te dou coragem. dado o passo. Porque as pessoas acham que é simples. Tá emagrecendo. Não, é muito difícil. Lidar com o seu emocional. Como a Ana disse, a gente come os sentimentos em muitos momentos. Muito. Ontem eu até fiz um vídeo falando disso, porque nos dias difíceis, o que eu fazia? Comia. E agora? Ontem eu comecei a fazer Muay Thai, que agora eu vou socar lá e vou botar tudo da minha energia. E tô começando a correr, sabe? Quero ser essas pessoas, assim, que tá estressada e sai pra correr. Uhum. Então, agora eu vou ser assim. Então, eu comecei a caminhar e tô começando um treino mais de corrida levinha. Por quê? Porque eu quero ter um momento de desestressar, de desopilar, sabe? Eu preciso disso, porque senão eu penso que em algum momento a gente volta, Sim. né? Ou pra isso ou pra alguma outra coisa, né? Isso é uma coisa que eu também trabalhei muito em terapia, porque assim, realmente a comida é um escape, né? E é um escape acessível, porque diferente de outras drogas que você precisa ir atrás pra consumir, a comida você tem que consumir todo dia. Você convive, né? Você convive com ela diariamente. Então é muito mais difícil quando ela é algo pra você que é um gatilho, de certa maneira, né? Então isso que a Milena falou é muito verdade, porque assim, aí você não tem mais aquele escape da comida. Você vai escapar pra onde? Né? Então, assim, você precisa de muita realmente terapia, encontrar outros hobbies, é tudo muito novo, né? Não é só um corpo novo, é tudo muito novo. Você precisa entender o que te fazia ter aquela compulsão, o que te fazia ter aquele comportamento e onde você consegue agora encontrar aquele prazer que você encontrava na comida, porque é um prazer, sabe? Era você sentar, como ela muito bem falou, você tava num dia mal, você pega uma comida que você... Aquilo te dá um relaxamento, te dá um alívio, me dava, né? Muito um alívio. Tem gente que fala, eu lembro que eu sempre brinquei, eu gosto tanto dessas pessoas, tenho inveja dessas pessoas que falam que estou nervosa, parei de comer, não consigo mais comer, emagreci 5 quilos porque estou tensa. Porque comigo era o contrário, quanto mais eu ficava nervosa, tensa, ansiosa, mais eu comia. Mas aquilo me despertava, aquela vontade, aquele, né, de não querer parar. E aí, depois que eu operei, eu entendi que eu precisaria mudar aquilo. Hoje eu tô com 3 anos de bariátrica, eu já consigo me alimentar legal. Se eu quiser comer desenfreado, eu já consigo. Sim. Então... Porque tem todo esse processo também, né? Por exemplo, eu nunca vivi. Porque vocês estão falando uma linguagem nova pra mim, que nunca passou. Sim. Mas existe um processo logo após a cirurgia. Às vezes já vivenciei a Milena passando por isso, né? Em alguns encontros que estávamos juntas. Da rejeição do alimento, né? Sim. Porque você tem a saciedade, mas você não consegue mais, não é isso? Na verdade, na bariátrica, se você sentiu que encheu. Não dá para ter o olho grande que a gente tem, às vezes, quando a comida tá muito boa, né? E não tem um padrão, não sei com a Ana, mas comigo, às vezes, um alimento que eu comia muito bem, de repente, meu corpo passa a rejeitar. Sim. Então, não tem uma regra de que você vai naquele restaurante ou naquele lugar e vai ser tudo bem. Acontece, às vezes, chegar no lugar e ter que ir embora. Não sei se já aconteceu com você. Sim. Comigo acontece muito ainda. Então, hoje em dia, eu já nem tô comendo na rua. Então, você precisa realmente reinventar alguns momentos. Então, eu faço muito mais coisa na minha casa do que sair nesse momento. Porque, às vezes, você expõe também quem está do seu lado. A família toda sofre e, lógico, ganha também depois quando você atinge aquela saúde, aquilo que você busca. Mas a família paga por isso junto, né? Porque tem ali um hábito também alimentar, né? Familiar. Tem. Que ele acaba sendo total. modificado, né? Totalmente. A gente é muito de se reunir em volta da comida pra tudo, né? Assim, o Socializar, brasileiro, né? eu acho que Sim. o ser humano de forma geral, mas a nossa cultura tem muito disso, né? Então isso faz muita falta. Eu, no início, também fui muito assim, de... Caramba, o que eu vou fazer agora? Qual vai ser minha diversão? Porque eu ia no cinema e eu não conseguia mais comer pipoca, que eu passava mal. Eu ficava com medo de chegar nos lugares, passar mal e acabar com a diversão de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu me restringia e também queria estar aproveitando ali. Então, até você se entender, é claro que depois, com o tempo, você já consegue ter uma noção muito maior sobre isso. Os alimentos também começam a ser digeridos de uma forma mais fácil. Pelo menos acontece hoje comigo, de eu conseguir comer coisas que há 1 ano eu não conseguia. Então, assim, tudo é um processo. Eu falo que é uma introdução alimentar depois de adulto. Sim. Tanto em relação a sabores,
que eu acho que intensifica muito mais, coisas que eu comia, que hoje em dia eu acho extremamente doce, por exemplo. Antigamente eu comia tranquilamente, hoje em dia eu não consigo mais. Coisas que você, não, isso aqui me fazia super bem. Hoje em dia você não consegue mais comer. É uma verdadeira caixinha de surpresa. Você tem que ir aprendendo, fazendo testes, reaprendendo, né? de pouquinho em pouquinho. E assim, o lado da obesidade que fere muito, ela deixa marcas. Não sei se você já passou por isso. Eu tinha medo de sentar em cadeiras. Muito. Em vários momentos, eu saía, chegava naquele local, falava, eu não quero ficar aqui. Sim. Não me sentia bem, não me sentia Porque confortável. as pessoas, às vezes, são ofensivas, né? São. Não só com olhares, mas com palavras, com brincadeiras. Brincadeiras machucam. E, às vezes, quem faz são os mais próximos. Sim. E nem entendem o que está acontecendo, né? Então, em vários momentos, assim, eu deixei de estar com pessoas, eu deixei de estar em lugares. E aí eu desenvolvi aquilo que a gente já conversou, Pri, a síndrome da boazinha. Sim. Eu estava o tempo todo servindo para ser aceita. E aí, quando você cai essa ficha e você para de servir, você vê que sua companhia nem era tão importante para aquela pessoa assim. Sim. Mas você serviu a vida toda para que te aceitassem daquela forma. Isso dói pra caramba, né? Então, a bariátrica, para mim, está sendo como um processo de cura, de autoconhecimento e de descoberta. Porque tem lugares que eu não pertencia, que eu estava ali só porque eu era conveniente. Sim. Tem lugares que eu queria estar e que eu entendia que eu não cabia naquele momento. Que hoje eu já vejo que é diferente, né? Quando a gente emagrece, as pessoas te olham diferente. Totalmente. Você parece que você passa a ser respeitado. E que até antes você não era. Profissionalmente falando, você precisa ser muito melhor para você ser notado. Porque normalmente te diminuem, sabe? Isso com a mulher, infelizmente, ainda acontece. Uma mulher obesa, então, é desafiante. Então, são muitos detalhes que a gente engole, que a gente não fala, mas que no dia a dia vão diminuindo um pouquinho do nosso brilho. E é interessante o que você fala, Milena, porque somos, assim, pessoas adultas, né, hoje. E eu fico pensando como que, então, assim, hoje é o entendimento que vocês têm agora. Mas como deve ter sido difícil, a gente está falando de uma construção de vida, né? Numa fase da juventude, como a Ana bem falou, né? Eu me cobrava por um sobrepeso que eu via que nem era obesidade lá atrás. E como que foi para vocês essa fase, sabe? Viver essa fase da adolescência até a juventude. Era muita crítica. Como que foi enfrentar isso lá atrás? Eu carrego marcas até hoje, com certeza. Tanto na minha forma de agir, no meu dia a dia. Tem coisas que vêm dessa época ali que estão marcadas em mim para sempre. É claro que a gente tenta ressignificar, mas não é tão simples. É o que você está falando. Eu estou vivendo 3 anos depois de uma vida, né, de diversas situações assim, que são situações pontuais e que às vezes você não percebe de cara, né, como a Milena muito bem colocou. Você tá num lugar, você sente um estranhamento e depois que o tempo passa, você fala assim, caramba, eu estava sendo discriminada ali. Estava sendo olhada de uma maneira errada naquele lugar. Eu não estava sendo valorizada, eu não estava sendo respeitada. E muitas coisas que aconteceram comigo, a minha ficha só caiu depois. E hoje em dia eu tenho muita dificuldade em relação a elogio, em relação a acreditar que de fato eu sou boa em alguma coisa. Em relação a pessoa vir pra mim e eu não saber até que ponto ela tá querendo falar isso pra me agradar ou até que ponto... Eu não consigo ter mais uma autoconfiança. Claro que, assim, isso está sendo um processo de desconstrução. E eu já melhorei muito, desculpa. Mas são marcas que você vai levando, né? Porque a estética, ela fala primeiro. Ela chega primeiro. Antes de você abrir a boca, você já conversou com o seu corpo, né? E, infelizmente... a gente, por ser mulher, como a Milena colocou, e por ser obesa, a gente precisa de 1 milhão de vezes mais formas de tentar se afirmar, né? Então, por exemplo, eu comecei a desconfiar, teve uma época depois do emagrecimento, eu comecei a desconfiar porque meu marido gostava de mim. Eu falava, não, mas não é possível, porque eu não era aceitável naquela época. Por que você gosta de mim? E começou a gerar uma neura na minha cabeça. Eu falei, não, peraí, calma. E aí, com muita terapia, conversando isso com ele. Isso também é importante, né? Falar que tem que ter um acompanhamento de terapia, né? Total.
Total. Não é só Porque fazer você a começa a cirurgia, tem desconfiar. todo um acompanhamento. O antes, o durante e o depois. Total. Né? Ele é muito necessário, até porque a gente se perde da gente mesmo. Sim. E, na verdade, a gente já estava perdida, né? A gente estava cabendo aonde dava, né? Mas, na verdade, para voltar para aquele lugar que a gente gostaria de estar, é preciso acompanhamento, é preciso apoio da família. Porque, como eu disse, a família tá junto ali, né? Passa por momentos desafiantes. Minha filha até estava falando aqui com vocês, né? Falou, mãe, se alguém falar que bariátrica é fácil, eu vou bater, eu posso? Por quê? Porque está acompanhando, sabe? Sim. Os desafios ali do cotidiano. De vez em quando, meu filho mais novo, que tem 13 anos, fala assim, mãe, e aí, a comida ficou bem? Ou seja, uma preocupação de um menino de 13 anos. Que sabe, que me vê passando mal toda hora. Você está vivendo, É. Então, assim, o que eu penso? A gente precisa ser mais empático, respeitar mais o outro, se colocar no lugar mesmo, sabe? Entender que o outro ele está fazendo o melhor que pode e que a gente não tem o direito de interferir. Você falou sobre opinar. Sobre o corpo, principalmente. Não tem. Você, lógico, você é minha amiga, você pode chegar para mim e falar, Ana, você está precisando de ajuda? Eu tô vendo que você pode, com algumas pessoas, tem abertura para fazer esse movimento, mas é com acolhimento, não com apontamento. A minha juventude, a minha mãe, ela já é falecida há bastante tempo, ela era bastante preconceituosa com o corpo, ela tinha um corpo muito perfeito. Então, quando você vive isso dentro de casa, você é atacado dentro de casa, é muito difícil. Eu passei por muitas dietas muito restritivas por ser obrigada a fazer aquilo. E aí é com que a compulsão vem, né? Porque aí você fica um tempão sem poder consumir nada. Primeira oportunidade que você tem, aniversário, qualquer lugar que você vai, você come. Então, é ali que surge, né? Também. Então, é importante que a gente encontre apoio, sabe? E as pessoas têm o tempo delas para se mover, né? Então, quem é magro nunca provavelmente pensou que a catraca do ônibus, às vezes, você não vai passar. Que a cadeira pode não aguentar. Uma vez eu fui a um treinamento onde eu não estava sendo treinada, não era a minha empresa não, mas tinham diversas cadeiras e a pessoa não cabia naquela cadeira, tinha uma pessoa participando e colocaram uma cadeira diferente para aquela pessoa. E eu já tinha operado, já caberia ali, mas eu nunca vou sair daquele lugar porque eu já estive ali. E quando eu olhei aquela cadeira diferente, eu passei aquele dia inteiro sofrendo por aquela pessoa. Porque ela sabe, né? Porque ela passou, provavelmente ela não viveu nada do que ela viveu naquela sala. Porque ela ali estava sendo totalmente discriminada. Então, assim, a gente precisa entender que ao receber pessoas, as pessoas precisam ser incluídas. Isso começa pela cadeira, isso começa pelo acolhimento, por tudo, sabe? É um detalhe que talvez a Pri não observasse. Mas a Milena, a primeira coisa que olhou. Eu sempre fui magra. Sempre tive um biotipo magro. Mas depois da minha gestação, eu engordei 25 quilos. Então, eu tive sobrepeso. Nunca mais eu voltei ao peso que eu tinha. Mas isso também, para mim, não é um problema. Nunca foi. Mas como o olhar das pessoas em relação a mim mudava. Ou então pessoas que já me conheciam lá atrás e só estavam me encontrando naquele dia, olhava com espanto, como se eu estivesse passando, assim, muita dificuldade, tá entendendo? Já me botavam num lugar rebaixado. Então, eu não sei o que é ser obesa, porque eu nunca fui. Mas eu estive em sobrepeso logo depois da minha gestação do Arthur e do Miguel também. Então, assim, eu perdi 25 quilos desde a gestação, que é muito. Mas eu sempre tive um biotipo magro, que favorece. Né? É diferente quando a gente fala da bariátrica, não é? Porque, no caso, tem uma indicação para isso, não tem? Sim. Uma indicação médica? Tem um histórico, na verdade, né? Não é normalmente, quem faz bariátrico não é quem engordou durante um curto período. Você tem que ter tido um histórico de tentativas. São muitas coisas que a gente precisa passar para ter a autorização para fazer uma cirurgia como essa. Até porque é muito invasivo, né, Ana? Muda tudo. E essa questão que você colocou, você observar o outro nunca tendo passado é diferente. Por mais que você tenha empatia, né? Isso acontece comigo também. Eu olho, às vezes, situações que pessoas obesas estão passando, que às vezes as pessoas de fora não estão nem nem percebendo o que está acontecendo. Mas eu, por já ter vivido aquele histórico, eu já percebo. Então, assim, você num lugar onde 3 pessoas estão almoçando, por exemplo,
pode ter comida muito mais gordurosa no prato do magro, é o prato do gordo que vai ser observado. São diversas situações, pequenas situações que você vai vivenciando ao longo da vida e que você vai chegando no seu limite. E essa questão da indicação, ela é realmente, assim, é algo sério, é algo que você não decide do dia pra noite. Eu, na época que eu tomei a decisão da bariátrica, me vieram centenas de questionamentos, né? E não é um processo que terminou agora. Ela me perguntou, eu continuo insatisfeita com o meu corpo, de certa maneira. É claro que meu corpo hoje em dia é muito mais funcional. Eu consigo fazer 1 milhão de atividades que eu não conseguia antes. Eu consigo estar em espaços que eu não conseguia estar antes. Já aconteceu de eu chegar na praia e não conseguir caber na cadeira de praia. Eu fiquei toda machucada. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia com quem falar. Eu me sentia tão envergonhada daquela situação, como se aquilo fosse culpa minha, que eu não tinha nem força pra sair e falar, não tá me cabendo, e devolver a cadeira. E eu fiquei ali sofrendo, sendo machucada durante horas na praia, porque eu não tive essa coragem, entendeu? Então, assim, além de tudo isso, tem realmente essa questão de, assim, de ser uma cirurgia invasiva, de você passar dias tomando um copinho só de líquido, onde você fica extremamente fraca, você passa 15 dias, assim, pós-cirurgia. Depois são mais 15 dias comendo, reaprendendo a comer papinha. E é muito... Pra mim foi muito difícil, porque a sua mente, ela tá ali falando que você precisa de um alimento que você não consegue ingerir. Ao mesmo tempo que você se sente saciado, a sua mente não tá entendendo isso. É extremamente enjoativo. Você fica depois com um corpo que não é o corpo ideal de uma pessoa que emagreceu, porque você tem um emagrecimento muito rápido. Então, é tudo muito rápido. Então, sobram peles. É difícil. Você não se reconhece. É difícil você se reconhecer no seu novo corpo, porque tudo acontece muito rápido. Então, realmente, dizer que é fácil, realmente dá vontade de bater numa pessoa assim. Porque só quem vive o processo sabe, entendeu? Então, assim, mesmo que você não saiba como tenha empatia, escute o outro, tente entender o que a pessoa está passando, porque realmente não é simplesmente, decidi emagrecer, acho que eu vou lá operar. E a gente ouve isso também. E é uma forma de preconceito também. Quem dera, se eu tivesse a sua coragem, eu ia lá e fazia também, acabava com meus quilinhos a mais. Eu já ouvi isso várias vezes. É como se reduzisse, né, toda a vivência. Como se você diminuísse. Como se fosse muito fácil, E essa questão de lidar com a imagem, ela é muito importante. Por quê? Em vários momentos eu olhava no espelho e falava, não estou emagrecendo. E a balança estava baixando. E aí a minha psicóloga começou a falar assim, tira foto. Porque na foto não é a sua ótica, é a representação do que está acontecendo. Porque a gente se olha, da mesma forma que eu não me vi do tamanho que eu já fui, porque eu não me enxergava daquele jeito, hoje eu olho comparando e falo, gente, como eu cheguei aqui? Como eu cheguei nesse lugar? A gente não gosta nem de se olhar, né? Não. E aí, quando eu comecei a emagrecer e tal, deve ter, no último evento de mulheres que a gente fez, daquela blusa de brilho, que eu não vai lembrar, na memória. É uma blusa social de brilho. Eu sempre comprei roupa... Eu lembro do vídeo dessa que a gente botou na foto. Foi esse, não? Não, é uma blusa social. Uhum. A gente compra roupa quando a gente é obeso, é o que cabe. Em lojas específicas e paga-se caríssimo. Caríssimo, muito caro. E aí, eu continuei ao longo desse 1 ano de bariátrica comprando nessas lojas, porque eu achava que eu não cabia em roupas padrão. Até que eu passei, há uns 2 meses atrás, em frente a uma loja de roupas padrão, né? Eu falei, nossa, que blusa linda. É pena que não vai caber em mim. E aí fui. Isso é no Alberto Brown, fui andando. Na volta, eu falei, quer saber? Eu vou experimentar. Aí a moça me deu o tamanho GG, porque eu pedi. Mas ela me olhou torto. Aí daqui a pouco, não deu, ficou enorme. Aí ela me deu a G, aí ficou grande. Aí ela me deu a M. A gente não acredita, né? Aí quando eu vesti uma roupa M, e não é M plus size, é M. Sim. Eu comecei a chorar. Ela olhou pra mim e falou, você tá passando mal? Eu falei, não. Só tô um pouco feliz. Aí ela falou, você vai levar? Eu falei, vou. Todas as cores que tiver dela. E aí eu comprei a blusa, e é uma blusa toda de brilho. Ela já tá até muito grande pra mim, porque ainda tô perdendo peso. Mas isso representa o quanto deixa marcas, o quanto é doloroso, sabe? E também o quanto é gostoso alcançar essas conquistas, sabe? Meu cartão que lute, porque agora eu entro em qualquer loja e as roupas cabem. Sim. Isso é mágico, isso
Quem é magro, a vida toda, nunca imagina isso. Sim. Sabe? Você olhar uma roupa na vitrine e falar, poxa, eu queria aquilo ali. Por isso que eu mencionei nesse momento que eu engordei, porque é a experiência mais próxima que eu tenho de vida do que vocês estão falando. Mas, por exemplo, essa questão das cadeiras, eu nunca observei. Sim. Você tá entendendo? Nunca tá no meu olhar. Ouvindo a Ana falando na praia, eu pensei aqui, agora é verdade, né? A cadeira de praia, ela é estreita. Então, se a pessoa tem um quadril mais largo, faz como? E às vezes a gente nem observa, né? Aí fica, senta aqui, não sei. Exatamente. E nem observa que isso é uma dor no outro, do né? cotidiano. Quer ver? Atividades com pai, mãe, na escola, em datas específicas, vai ter um campeonato que o pai e a mãe têm que jogar junto. Nossa. Isso é totalmente errado. Porque expõe a família inteira. A criança fica frustrada porque a mãe ou o pai que é obeso não consegue. Todo mundo sofre. E aí você faz o quê? Eu mandava alguém no meu lugar. Eu deixava de participar de um momento que era nosso, porque eu não conseguia. Sim. Então, assim, é muito dolorido, muitas sabe? situações que a gente não sabe porque não vive. E as pessoas não verbalizam por vergonha também. Elas existem para quem vive. E às vezes não é dito também, né? Não, a gente não não existe fala. um grupo, né? Que fala assim, vem cá, você tem a mesma dor que eu, vamos conversar sobre ela. Não existe, né? Não existe. Apesar de hoje em dia, com o avanço da internet, da comunicação, muitas pessoas se relacionarem através de rede social, né? Sim. Você tá passando pela bariátrica, deixa eu ver como que foi pra Isso Milena. Isso Mas aí já é quem tá em outro patamar reagindo, saindo desse momento. Porque normalmente quem tá na obesidade, na maioria das vezes, ela tá fechada, ela tá solitária. Ela acha que ela tá presa naquele corpo. Eu me sentia presa no meu corpo. E eu penso assim, na juventude isso deve ser mais intenso, né? É porque são os hormônios, você não se conhece, não sabe lidar. Você ainda não sabe como vai ser a vida daí pra frente. Nem todo mundo tem apoio. Então é tão importante, né? E eu acho que a gente cria uma casca também de tanta proteção, porque a gente tem tanto medo do outro julgar, criticar. Eu fui muito assim, né? Então eu queria demonstrar uma segurança para justamente não ser atingida, né? Então, para os outros eu estava ótima, eu era empoderadíssima, eu estava... E não que isso fosse 100% mentira, eu queria me empoderar, era a forma que eu tinha de sobreviver, né? Se eu não olhasse para mim e não tentasse gostar um pouquinho de mim, como que eu ia viver, né? Mas, assim, existem outros problemas que estão associados à obesidade que são reais, né? Então, eu falo muito isso, assim, né, quando eu falo da minha bariátrica para as pessoas, no meu Instagram e tudo, eu não tô ali para romantizar a bariátrica de maneira nenhuma, porque realmente é um processo doloroso, como qualquer processo de mudança muito intenso, seja você fazer isso através de uma dieta, que também a bariátrica também faz parte da dieta, mas assim, seja só por causa da dieta, seja através de uma mudança mental, enfim, tem uma série de coisas, tudo vai ser doloroso. Então, a gente não pode romantizar. Mas a gente também não pode romantizar e dizer que, eu estou feliz com o meu corpo porque eu me sinto bem assim, eu tô acima do peso, mas eu tô... Ok, mas assim, o que isso está acarretando para sua vida? Chegou um momento que, para minha vida, acarretou muito mais do que só me olhar no espelho e falar, não, eu tô bem com o meu corpo, eu me amo obesa. Não era assim. Acarretou problemas de saúde, acarretou situações em que eu não conseguia tomar conta dos meus filhos como eu deveria tomar, situações como foi a pré-diabetes na minha gravidez, que são perigosas para mim e para o meu bebê, problema no joelho. Então, assim, minha bronquite era extremamente mais atacada. Então, a gente precisa falar disso como saúde pública, né? E tentar, ao mesmo tempo em que a gente inclui as pessoas que estão acima do peso, tentar fazer elas entender também que, assim, a gente precisa cuidar do entorno, né? Então, é claro, por exemplo, a academia não é um lugar que recebe bem pessoa gorda. É um lugar que recebe... Eu tenho trauma de academia até hoje. Hoje em dia eu treino em casa. E, assim, foi a forma que eu encontrei de conseguir voltar a treinar. Porque era desesperador pra mim. A partir do momento que você já não consegue roupa, você não consegue nem roupa pra você ir pra academia. Agora ainda tá melhorando, né? Agora tá melhorando. A população, infelizmente, tá tão obesa que o comércio precisou se adequar. Sim. Porque na nossa juventude... Não tinha. A gente não tinha roupa. Não. Entendi. Pra nada. Disso de lingerie a tudo. Exatamente. Não tinha. Não tinha. Você não tem um tênis com impactos, anti-impacto, que seja legal pra uma pessoa que tá acima do peso. Então, eu já machuquei diversas vezes meu pé em tentativa de
de fazer musculação, de fazer academia. Você chega num lugar desse, se você não tem um professor particular, você é tratado com extremo desprezo pelos instrutores da academia. Isso não foi em uma, em duas que eu entrei, não. Foram em várias que eu já entrei. Sim. Então, assim, você tá ali tentando, melhorar, tentando evoluir, e você não consegue, sabe? Você não é incentivado, você não é bem tratado. Então, eu acho que a gente precisa, sim, sabe? Falar sobre a tentativa das pessoas e incentivar essa tentativa de uma forma real e não uma coisa assim, você fica tão bem gordinho. Eu ouvia muito isso, seu rosto é tão bonito. Sabe? Isso parece um elogio, mas isso não é. Não sofre, não. Você tá lindo, seu rosto é lindo. Sabe? E a pessoa não percebe o que ela tá falando. Isso é maldoso, né? Maldoso. Se você pensar. Então, acho o que eu resto ouvi todo... isso a vida toda. Então, o resto todo, faço o quê com o resto, né? Só me sobra o rosto? Exatamente. E é isso, assim, eu acho que a gente precisa falar disso com a maior facilidade e realidade possível, trazendo à tona. Então, quando me perguntam, várias pessoas já entraram comigo, o que você acha? Você já se arrependeu? Você faria de novo? Eu falei, faria. Faria porque, assim, isso foi minha salvação. Sabe? Realmente cheguei num estágio que eu tava afetando a minha vida pessoal, minha vida como mãe. Então, assim, faria. Agora, dizer pra você que é fácil, dizer pra você que esse é o caminho que você tem que tomar, eu não vou dizer isso pra ninguém. Porque o caminho é individual. E cada um sabe onde cala aperta. Até porque tem uma manutenção pro resto da vida, a partir dessa decisão, a gente se torna uma pessoa cara. Caríssimo. Porque a gente tem reposições de hormônio, tem uma equipe multidisciplinar, são muitos exames. A gente está o tempo todo sendo monitorado. Sim. Né? Parte de terapia. Então, a gente se torna realmente uma pessoa que precisa de acompanhamento. E aí a gente vê, né? Às vezes eu atraso a minha B12, eu já fico mal. Não sei o que acontece com você, provavelmente. Fico mal, que é uma vitamina que eu ainda tomo mensalmente. Então, atraso um pouquinho, eu fico muito mal. Parece que eu estou depressiva. Sim. Sabe? Então, para a gente saber que precisa desse acompanhamento, que ele faz, sim, total diferença, sabe? É importante também ter esse preparo, né? Porque também não pode ter assim, uma inocência de achar que é só a cirurgia e depois que tudo mudou. Boa. Não. Né? Porque o pós-cirúrgico, ele deve ser mais difícil, né? E tem uma coisa. E é eterno. E então, eu achava que o meu corpo ficaria lindo depois da bariátrica. Sim. E, na verdade, meu corpo, de verdade, ele era bonito antes. Porque ele era preenchido. Esteticamente, eu achava ele mais bonito antes. Hoje, aonde você olha, tem muita sobra de pele. Então, isso também mexe com a autoestima. A gente também precisa aprender a lidar com isso. Eu vou fazer reparadoras? Vou, mas uma a cada 6 meses, daqui 1 ano eu vou começar. Então, não é um processo de reconstrução que vai levar aí, provavelmente, 4, 5 anos. Sim. É até, assim, muito embrionário fazer essa pergunta para você, Milena, porque você está passando pela cirurgia agora, né? Você ainda está desenvolvendo esse pós, porque a Ana já até respondeu. Tipo assim, que também é início, né? 3 anos. Também está começando agora a sair dessa fase da alimentação, como se disse, experimentar os alimentos como você fazia antes, né? Sentir os alimentos. Porque eu acho que é embrionário fazer essa pergunta para vocês, assim. A Ana respondeu que faria de novo. Mas, por exemplo, entende? Se eu te fizer essa pergunta, você ainda está no desenvolvimento da bariátrica, né? E às vezes te gera dúvida ou não? Ainda assim, mesmo sendo nesse momento, você faria? Eu digo que a bariátrica salvou a minha vida. Sim. Eu acredito que eu não ia muito longe. Apesar de ter os exames todos normais, eu não tinha nenhuma doença, os exames clínicos eram péssimos, né? E eu acredito que, com o passar do tempo, e pouco tempo, eu começaria a ter problemas sérios. Então, a bariátrica, ela salvou a minha vida, eu tenho certeza disso. Faria, com toda certeza. É um preço que se paga, a gente não vai ter tudo, né? Não adianta pensar que a gente vai ter tudo na vida. Toda escolha vem uma renúncia. Sim. Então, abrir mão de algumas coisas para ter outras. Qual foi o meu propósito ao operar? Nunca foi a estética. Estética é consequência para mim. O meu propósito é ter saúde para viver com quem eu amo. Ter qualidade de vida para viver com quem eu amo. Todo o resto está vindo como consequência, sabe? Então, eu estou encontrando isso. De maneira dolorosa, de maneira bem complicada em alguns dias. Nem todos os dias são ruins, mas tem dias que são. E em todos eles eu permaneço com muita alegria de ter feito, sabe? Eu não me arrependo. Eu acredito que era um caminho necessário
E, na verdade, eu até teria feito antes se eu tivesse encontrado apoio antes. Sim. Sabe? Então, é importante também falar para quem tem vontade de fazer, quiser procurar a gente, né, Ana? Total. Porque a gente conhece a dor de quem já passou por isso e quem está passando. E, às vezes, a gente não tem apoio nem em casa. Então, se você quiser nos procurar, estamos à disposição. Com certeza. E eu acho que isso é muito importante, realmente, você ter alguém ali. Eu tive isso, né? Quando eu tomei a decisão, eu fui atrás de pessoas que já tinham passado por isso. Porque ninguém vai te dar uma perspectiva mais real do que alguém que já tenha vivido aquilo, né? Então é importante que você busque. Eu fui muito atrás de vídeo no YouTube, fui muito atrás de perfis no Instagram, porque a gente ouve o que o médico fala, a gente lê sobre isso na internet, da parte técnica, do que vai acontecer com o seu corpo, como que vai ser, qual técnica, mas a vivência, ela é outra coisa. Muito então, diferente. E mesmo assim, a gente ainda se surpreende, não é? Porque tem coisas que são pessoais e que vão ser diferentes. O que a Priscila falou assim, eu tô vivendo uma outra fase agora, que é a fase assim, e o reganho? Porque eu já passei dessa fase de só perder. Se eu não correr atrás, pode acontecer. E existem casos de pessoas que fazem bariátricas 2 vezes. Sim. Até Porque porque, não muda Ana, a você mente. também, que eu acho que é legal, a gente já tá quase chegando no final, né? Agora tá aquela correria do tipo, ai, que foto. Mas porque você, após a cirurgia, você engravidou novamente, né? Sim. Como foi? Foi desafiador. Assim, eu tive que fazer reposição de ferro, por exemplo. Ela tá falando da questão da B12. O meu ferro, depois da bariátrica, diminuiu muito, porque a gente não consegue consumir a mesma quantidade de nutrientes que a gente consumia antes. Então, a gente já tem que repor as vitaminas. E ainda assim, como o ferro é algo que o bebê necessita também, eu tive que repor venoso a gravidez inteira. A minha ferritina chegou a 7. Chegou a ponto da médica questionar se eu precisaria ou não de transfusão na hora da minha cesárea. Então, foi, assim, bem complicado. Num geral, foi mais tranquilo do que da minha gestação anterior, porque eu não tive nada em relação a pressão alta, diabetes, meu peso estava excelente, foi tudo bem. Mas, assim, tem sempre uma consequência. Tem sempre. A obesidade, ela te traz consequência. A bariátrica te traz consequência. Sim. Você precisa avaliar o que está valendo mais a pena. No meu caso e no caso dela, a gente acha que 100% a bariátrica vale a pena. Claro, você tem que fazer o acompanhamento, você tem que fazer os cuidados, você não pode se largar da mesma maneira que uma outra pessoa que está fazendo um tratamento. A obesidade, ela é uma doença e você não é um ex-obeso. Você é obeso pro resto da vida, você é um obeso em tratamento pro resto da vida. E a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. E tá tudo certo. Fazendo direito, você vai ter uma expectativa ótima de vida, de qualidade de vida, de tudo. A gente só precisa entender o que tá acontecendo e que não é uma brincadeirinha de emagreci, agora tchau, beijo. Não. É um processo. Eu levantei essa pergunta, até porque você está falando, né? Que agora eu tenho que cuidar para não ganhar tudo novamente, porque você já saiu da fase que a Milene está passando, que às vezes ainda é limitada com alimento, né? Sim. Que a própria cirurgia faz, porque agora você já consegue comer tudo. Uhum. Então, se você não vigiar, você Sim. ganha de novo. E ainda mais porque você teve uma gestação, né? A sua filha está com quanto tempo? Tá com 8 meses. Eu engordei 6 quilos na gravidez. Foi um excelente peso. Emagreci já tudo que eu ganhei. Mas, assim, foi com consciência. Não foi uma coisa assim, não senti vontade de comer nada. Não, senti. Senti muita vontade. Precisei fazer renúncias. Precisei fazer escolhas. Não vá achando que o bariátrico não vai sentir vontade de comer coisa gostosa. Principalmente agora, nesse momento da minha vida que eu já consigo me alimentar melhor, eu consigo comer um doce, E tá tudo bem também. Eu consigo sentar e comer 2 fatias de pizza. E tá ótimo, e eu gosto disso. Que bom que eu consigo. É um equilíbrio, né? Porque a gente aprende o equilíbrio. Exatamente. Estamos chegando ao final. Infelizmente, meninas. Mas, assim, adorei a conversa. Minha mente está muito mais aberta para esse assunto e o meu olhar mais amplificado também, né? Porque, às vezes, quando eu gosto da ideia do podcast, porque eu fico pensando, gente, já pensou ao longo de anos que eu estiver aqui recebendo pessoas com assuntos diversos, o quanto a minha mente vai estar amplificada para entender o outro? Porque, às vezes, a gente não conversa e a gente não entende o outro. Sim. Então, eu acredito totalmente que, através da conversa, a gente vai tecendo as nossas vidas, né? Então, por isso, esse foi o conceito do podcast, que a gente pudesse ouvir realidades que talvez eu não viva. Mas não é porque eu não vivo que eu não preciso entender. Então, assim, receber vocês foi uma forma de ampliar minha mente. Espero que esse conteúdo chegue a muitas pessoas que não só que estejam procurando pela bariátrica, mas que queiram entender mais sobre o outro, sabe? Sim. Para que se coloque mais no lugar do outro antes de manifestar opinião, antes de falar, às vezes, de forma inconsciente, né? Seu rosto é tão bonito, né? E descartar todo o resto. Que a gente consiga ter uma linguagem mais empática para
para todos, né? Então, que bom contribuir nessa manhã, que vai estar passando a noite, né? Com esse assunto, tá? Foi muito bom. Estou muito feliz em receber vocês e gostaria que vocês fizessem a consideração final, que a gente pudesse deixar aí uma mensagem final de contribuição mesmo para um outro que é obeso, para um outro que não é, que a gente pudesse deixar essa reflexão para ficar. Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada. É um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu acho que ninguém é obrigado a saber, né? É claro que, assim, a gente trabalha com preconceito, que é um preconceito que é intencional, né? E essas pessoas realmente elas precisam crescer e entender que não vai levar a nada ser preconceituosa. Mas existe sim um outro lado de pessoas que talvez não saibam que o que elas estão falando pode magoar, pode machucar, né? A gente não é obrigado a conhecer tudo, a saber tudo. Tem vivências realmente que só quem passa vai saber. Então, que bom que a gente pode trazer, de certa forma, um olhar que a pessoa, de repente, vai pensar, poxa, eu podia estar falando de uma outra maneira. Essa questão de você abordar, como abordar, se você tem abertura o suficiente, se a pessoa que está ali do outro lado tem abertura o suficiente. Uma coisa que eu posso te dar certeza é que a gente sabe. Ninguém precisa me avisar, ninguém precisava me avisar que eu estava acima do peso, ninguém precisava me avisar que eu estava obesa, eu sabia. Talvez eu não estivesse no momento ainda de lidar com aquilo. Eu não estava né? Ainda não tinha... dentro do meu processo, eu precisava de um tempo a mais. E tá tudo bem, vamos esperar o meu tempo. E às vezes, né, pequenas coisas fazem diferença nisso. Então, que bom que você está aqui disposta a ouvir, né, Pri? Mesmo você não tendo vivido, você abriu esse espaço. Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade. E como a Milena falou, se alguém precisar, quiser entrar em contato, quiser conversar, estou aberta, porque a gente precisa dessa troca realmente. E o que eu posso dizer é isso. Eu acho que a gente, olhando para o outro com mais empatia, tentando enxergar que atrás de cada um tem uma história, não é só um corpo, não é só um momento que a pessoa está passando, tem uma história, tem vivências, tem sofrências, fica mais fácil. Por mais que a gente não saiba exatamente como lidar ou nunca tenha passado, a gente entende que atrás daquela pessoa ali tem uma história, tem um sofrimento que não é nosso e que a gente não faz ideia do que está acontecendo. Só nisso já ajuda a lidar. Helena. Pri, muito obrigada pelo convite. Como a Ana falou, é muito bom poder falar sobre esse assunto. Eu quero falar sobre acolhimento. Quando a gente acolhe o outro, coloca amor, sabe, naquilo que a gente faz, dedica amor às pessoas mesmo, a gente faz com que a vida do outro seja um pouquinho mais leve, porque ela foi vista, ela foi notada, sabe? Em muitos momentos, hoje, quando eu olho para uma pessoa obesa, eu penso que ela é prisioneira dela. E só quem pode abrir aquela chavinha ali é ela mesma. Então, ninguém tem o direito de realmente se meter, brincar. Não, é a história do outro. Então, acolha, sabe, com o que você puder acolher. Se você tem um obeso na sua família, se vocês forem viajar, fazer algo juntos, pense nisso, sabe? Em passeios que acolham, que incluam. Porque em vários momentos a gente é excluído dentro da nossa própria família. Então, cuide com amor mesmo e se coloque no lugar do outro. Eu acho que é o que a gente mais precisa. Muito obrigada, Pri. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês. Assim, nós encerramos mais esse episódio. Continue com a gente, siga nossa rede social. Vou estar colocando também a rede social das meninas para que vocês possam entrar em contato. Obrigada. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma história que tece nossas vidas.